No sertão, onde o sol nunca dá trégua e a terra não perdoa, há uma lenda que arde como fogo na caatinga. Lampião, o rei do cangaço, desafiou os homens e a morte, e a sua história se espalhou como o vento que leva mais do que poeira, leva justiça e vingança. Aqui, onde o som do rifle ecoa mais forte do que o grito do medo, quem mexe com a família de Virgulino Ferreira paga com a vida. Prepare-se, porque a cada passo o sertão exige mais e o fogo da vingança nunca se apaga. A fumaça ainda subia da casa de seu Antônio quando Virgulino chegou ao vilarejo de Queimadas. O cheiro de madeira queimada se misturava com algo mais pesado, mais amargo, o cheiro da injustiça que manchava o ar seco do sertão. Os cavalos do bando pararam na entrada da cidadezinha, e o silêncio que os recebeu era mais ensurdecedor que qualquer grito de guerra. Lampião desceu do cavalo com a agilidade de quem nasceu montado, mas seus olhos não refletiam a calma de sempre. Havia algo diferente naquele olhar, uma chama que queimava mais forte que o sol do meio-dia. Seu Antônio havia sido mais que um comerciante respeitado. Era um dos poucos homens honestos que restavam naquelas terras áridas. Um homem que tratava cangaceiro e coronel com a mesma dignidade. Capitão, disse Corisco, aproximando-se com o chapéu na mão. O pessoal da cidade tá com um medo danado de abrir a boca, mas consegui arrancar umas palavras de Dona Maria. Virgulino não tirou os olhos dos escombros fumegantes. A casa de seu Antônio havia sido mais que uma residência. Era um ponto de encontro, um lugar onde as pessoas simples podiam comprar fiado, onde os viajantes encontravam abrigo e onde até mesmo os cangaceiros eram bem recebidos, desde que respeitassem as regras da casa. Fala de uma vez, cabra, murmurou Lampião, a voz saindo rouca como lixa em madeira seca. Foi o capitão Zé Rufino da Força Pública, sim senhor. Chegou aqui Ontonte com uns 10 home, dizendo que seu Antônio devia 3 contos de propina atrasada. O velho disse que nunca pagou propina na vida e que não ia começar aos 60 anos. A mandíbula de Virgulino se contraiu. Ele conhecia Zé Rufino de nome e fama, um capitão corrupto que usava o distintivo da lei para arrancar dinheiro dos comerciantes honestos, fingindo combater o cangaço enquanto enchia os próprios bolsos. Prossiga, cabra, ordenou Lampião, as mãos se fechando lentamente em punhos. Zé Rufino mandou os homens queimar a casa com seu Antônio dentro. Disseram que era para servir de exemplo. A mulher e os filhos tiveram que assistir tudo, capitão. Tudo. Corisco baixou ainda mais a voz. Dona Maria disse que antes de morrer, o velho gritou o nome do senhor. Disse que só o senhor podia fazer justiça nesta terra sem lei. O silêncio que se seguiu foi cortante como facão afiado. Virgulino se virou devagar para encarar seus homens. Corisco, Zé Sereno, Moreno, Luiz Pedro, todos aguardando suas palavras como soldados esperando ordens de batalha. Mas não eram soldados comuns, eram homens do cangaço, homens que conheciam o peso da justiça sertaneja. O vento seco balançou as folhas secas dos juazeiros e por um momento pareceu que até a natureza aguardava a decisão de Lampião. Ele olhou mais uma vez para os destroços da casa, onde ainda se podiam ver os restos de uma vida inteira consumida pelas chamas da ganância. Zé Rufino, murmurou Virgulino, e o nome saiu de sua boca como uma praga. Esse cabra desgraçado pensa que pode usar a farda para roubar gente honesta? Pensa que pode queimar um cristão vivo e sair por aí se gabando? Lampião se viu tomado por uma raiva cega. O ódio era a única coisa que corria em suas veias. Nada mais importava além da dor que sentia por seu Antônio, um homem que jamais havia feito mal a ninguém. A injustiça queimava em seu peito como ferro em brasa, e ele sabia que não haveria paz enquanto aquela ofensa não fosse lavada com sangue. O sertão estava implacável naquele fim de tarde, e o vento só parecia carregar a tristeza de quem perdera tudo. As palmas curvadas pelo tempo eram testemunhas silenciosas da raiva que queimava no peito de Lampião.
Até os urubus que sobrevoavam o local pareciam compreender que algo terrível estava para acontecer. "Capitão", disse Zé Sereno carregando a espingarda com gesto mecânico, "que é que o senhor manda a gente fazer?" Virgulino caminhou até os restos da casa, abaixou-se e pegou um punhado da terra misturada com cinzas. Deixou que a mistura escorresse entre seus dedos e, quando falou, sua voz tinha a frieza mortal do sertão na seca. "Zé Rufino vai pagar. Vai pagar caro por cada lágrima que fez Dona Maria chorar, por cada grito de desespero de seu Antônio. Esse desgraçado vai aprender que no sertão existe uma lei mais velha que qualquer farda, a lei da justiça." Ele se ergueu e encarou seus homens, os olhos brilhando com uma determinação que fazia o próprio diabo recuar. "Mas não vai ser morte ligeira, não. Esse aí vai saber o que é medo antes de esticar as canelas. Vai saber o que é esperar a morte chegar devagarzinho, igualzinho seu Antônio esperou as chamas." O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de vermelho sangue, e Lampião sabia que era um sinal. O sertão estava pedindo justiça, e ele seria o braço dessa justiça implacável. Mas quem ousaria mexer com a fúria de Virgulino? A resposta para sua dor estava à frente, em algum lugar nas sombras do sertão, onde Zé Rufino se escondia atrás de sua farda suja. A busca começava, e ninguém no caminho de sua justiça estaria a salvo. O nome de Lampião seria sussurrado com terror nos quartéis da força pública, porque quando um homem honesto morre queimado por um covarde fardado, só o fogo da vingança pode apagar as chamas da injustiça. A lua cheia banhava o acampamento de Lampião com sua luz prateada quando Virgulino reuniu seus homens em círculo. O fogo crepitava no centro, lançando sombras dançantes nos rostos bronzeados dos cangaceiros. Era ali, naquele círculo sagrado da Caatinga, que as decisões mais importantes eram tomadas. E naquela noite, a decisão que se tomaria ecoaria pelos 4 cantos do sertão. "Escutem bem, cabra", começou Lampião, com a mesma frieza que sempre o caracterizou quando a morte estava nos planos. "Zé Rufino pensa que pode se esconder atrás da farda e continuar fazendo suas safadezas. Mas esse homem vai pagar, e não vai ser ligeiro não. Vamos devagar, estudando cada movimento, até que ele não tenha mais para onde correr." Corisco atiçou o fogo com um graveto, as chispas subindo para o céu estrelado como pequenos gritos de vingança. "Capitão", disse ele, "mandei Zé Sereno conversar com o pessoal do mercado em Piranhas. O danado do Zé Rufino tá fazendo a mesma coisa em outras cidades. Parece que tem uma rota certa. Chega, exige propina, mata quem não paga e segue viagem." "E onde ele tá agora?" perguntou Virgulino, os olhos fixos nas chamas que pareciam refletir o fogo que ardia em seu peito. "Segundo os comerciantes, ele deve estar se aproximando de Floresta. Tem um fazendeiro lá, Coronel Juvenal, que nunca quis pagar propina para ninguém. Apostaria minha Winchester que é para lá que o desgraçado tá indo." Lampião se levantou devagar, caminhando ao redor do fogo, enquanto sua mente trabalhava como uma máquina de guerra. Cada passo era calculado, cada movimento pensado. Ele conhecia bem aquela região. As trilhas, os atalhos, os lugares onde um homem podia se esconder ou ser emboscado. Moreno chamou, e o cangaceiro se aprumou imediatamente. "Você vai partir agora mesmo para a floresta. Não para brigar, mas para vigiar. Quero saber quantos homens Zé Rufino tem, que arma carregam e, principalmente, quero saber os costumes dele, onde ele dorme, quando ele come, se ele tem alguma fraqueza." "Sim, capitão." "E se eu encontrar ele fazendo mal ao Coronel Juvenal?" Os olhos de Lampião brilharam perigosamente na luz do fogo. "Aí você faz sinal pra gente com espelho. Mas se não der tempo, você atira primeiro e pergunta depois. Não vou deixar outro cristão honesto morrer por causa desse verme fardado." Mas a cada passo dado, Virgulino sentia o peso da decisão. O sertão não era apenas uma terra de morte. Agora ele também carregava o veneno da vingança. Será que a justiça se pagava com dor ou com mais dor?
Essa pergunta martelava em sua cabeça como o som dos cascos no chão seco da caatinga. Ele parou de caminhar e olhou para o céu estrelado. Ali em cima, talvez seu Antônio estivesse olhando, esperando que a justiça fosse feita. Mas Virgulino sabia que cada gota de sangue derramada deixava uma marca na alma, e algumas marcas nunca mais saíam. "Capitão", disse Luiz Pedro, percebendo a inquietação do líder, "que é que o senhor está pensando?" "Tô pensando que quando a gente mata por vingança, a gente também morre um pouco por dentro", respondeu Lampião, voltando a se sentar. "Mas quando a gente deixa a injustiça passar, a gente morre por inteiro. E eu prefiro carregar o peso da vingança do que o peso da covardia." Zé Sereno acenou com a cabeça, compreendendo. "O senhor está certo, capitão. Seu Antônio era gente boa. Se a gente não fizer nada, outros igualzinho a ele vão morrer." Enquanto os homens se preparavam para a jornada que se aproximava, Lampião sentia o calor do fogo nas costas e o frio da madrugada na frente. Era assim o sertão, sempre com dois lados, sempre exigindo escolhas difíceis. Mas uma coisa ele sabia com certeza: Zé Rufino havia cruzado uma linha que não devia ser cruzada, e agora pagaria o preço. Ele olhou mais uma vez para seus homens, guerreiros testados em 1000 batalhas, homens que conheciam o cheiro da pólvora e o peso da morte. Cada um deles tinha sua própria história de injustiça, sua própria razão para estar ali no meio da caatinga, longe da civilização que os havia rejeitado. "Escutem bem todo mundo", disse Virgulino, a voz ecoando na vastidão da noite. "Amanhã a gente sai cedo. Vamos pegar a trilha do Rio São Francisco e contornar por onde Zé Rufino não espera. Ele pensa que conhece o sertão, mas esse sertão é nosso quintal." Enquanto avançavam pelos preparativos, o calor do dia parecia aumentar, mesmo sendo noite. Virgulino, com os olhos fixos no horizonte escuro, sabia que seu destino estava a poucos passos. Ele não descansaria até que o inimigo fosse encontrado e pagasse por suas ofensas. A cada arma limpa, a cada cartucho contado, a cada cavalo preparado, a certeza da justiça crescia em seu peito. Corisco se aproximou quando os outros já dormiam. "Capitão, tem uma coisa que preciso falar. Zé Rufino não é qualquer soldadinho, não. Ele tem fama de ser esperto e cruel. Dizem que já matou mais de 20 cangaceiros." Lampião sorriu, um sorriso frio como a lâmina de uma peixeira. "Pois então ele vai conhecer o 21º, e esse aqui vai ser o último que ele mata." O que Virgulino não sabia era que o inimigo também o estava esperando. O sertão, com seus mistérios, nunca deixaria um homem escapar ileso. A vingança se aproximava, mas também o perigo se aproximava. E quem estaria disposto a pagar o preço final quando o fogo da justiça encontrasse o gelo da maldade? O sol ainda não havia nascido quando Moreno voltou ao acampamento, cavalgando como se o próprio diabo estivesse em seus calcanhares. O suor escorria pelo rosto bronzeado e seus olhos carregavam a urgência de quem havia visto a tempestade se formando no horizonte. "Capitão! Capitão Lampião!" gritou antes mesmo de desmontar, acordando todo o acampamento com a força de sua voz. Virgulino saltou da rede em um movimento ágil, a mão já no cabo do punhal. Quando um de seus homens voltava daquele jeito, era porque a coisa estava feia. "Fala, Moreno, que foi que você viu?" "Zé Rufino chegou em Floresta ontem de tarde, capitão. Mas não foi sozinho, não. Ele trouxe 20 homens, tudo bem armado. E o pior..." Moreno pausou para tomar fôlego. "O pior é que ele já queimou a casa do coronel Juvenal. Matou o velho na frente da família, igualzinho fez com seu Antônio." A raiva que havia estado adormecida no peito de Lampião explodiu como barril de pólvora. Seus punhos se fecharam com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Mais uma vez, Zé Rufino havia chegado primeiro. Mais uma vez, um homem honesto havia morrido por causa da ganância daquele maldito. "Onde ele está agora?" perguntou Virgulino, a voz saindo baixa e perigosa. "Acamparam na fazenda mesmo, capitão."
Estão bebendo e se divertindo como se fosse dono do mundo. Mas tem mais uma coisa. Moreno hesitou. Fala logo, cabra. Eles sabem que o senhor tá vindo. Ouvi Zé Rufino falando pros homens que Lampião ia aparecer e que quando aparecesse, ia ser a cabeça do senhor que eles iam levar de volta pro quartel. Um silêncio pesado caiu sobre o acampamento. Os cangaceiros se entreolharam, compreendendo que não se tratava mais apenas de uma emboscada comum. Era uma armadilha, e eles estavam caminhando direto para ela. Mas Lampião não demonstrou medo. Pelo contrário, um sorriso cruel se desenhou em seus lábios. Então, o desgraçado quer brincar de gato e rato, pois que seja, mas ele vai descobrir quem é o gato e quem é o rato nessa história. Os cavalos avançavam silenciosos pela estrada estreita que levava à fazenda do falecido coronel Juvenal. O sol estava alto quando Lampião e seus homens se aproximaram do que restara da propriedade. A fumaça ainda subia dos escombros e o cheiro de morte impregnava o ar quente da manhã. Então, o barulho dos cascos foi substituído por uma voz familiar que ecoou dos destroços da casa grande. "Que é que vocês querem por aqui, cangaceiro?" Virgulino ergueu a cabeça e olhou diretamente para o homem que ousara mexer com gente inocente 2 vezes. Zé Rufino estava em pé sobre os escombros ainda fumegantes, fardado e armado, como se fosse dono daquelas terras. Ao seu lado, 20 soldados apontavam suas armas para o bando de Lampião. "A justiça", respondeu Virgulino sem hesitar um segundo. Zé Rufino desceu dos escombros com passos calculados, a farda impecável contrastando com a destruição ao redor. Era um homem alto e forte, com bigode bem aparado e olhos frios como aço. Nas mãos, carregava um rifle Winchester novinho, e no peito, as medalhas que havia ganhado matando cangaceiros. "Justiça", riu Zé Rufino com escárnio. "Que é que pensa que vai fazer, cangaceiro? Atacar a força pública e sair impune? Você esqueceu que quem manda nessas terras sou eu?" Os olhos de Lampião se estreitaram, e quando ele falou, sua voz carregava todo o ódio acumulado desde a morte de seu Antônio. "O único que vai sair impune aqui é quem pensar que pode queimar cristão inocente e não pagar por isso, vice? Você matou seu Antônio, matou o coronel Juvenal e pensa que sua farda te protege. Mas no sertão, desgraçado, a única lei que vale é a lei da justiça." "Justiça!" gargalhou Zé Rufino, batendo no peito onde brilhavam as medalhas. "Eu sou a justiça, eu sou a lei, e você não passa de um bandido que vai morrer igualzinho todos os outros que ousaram me desafiar." O capitão fez um sinal, e seus soldados se espalharam em posição de combate. Mas Lampião havia previsto aquilo. Com um assobio baixo, seus próprios homens surgiram das moitas e pedras ao redor da fazenda. Corisco pela direita, Zé Sereno pela esquerda, Luiz Pedro e Moreno fechando a retaguarda. 20 contra 8, murmurou Zé Rufino, ainda confiante. "Gosto dessa chance." "Então você não conhece os homens de Lampião?" respondeu Virgulino, sacando lentamente sua peixeira. A lâmina brilhou sob o sol do meio-dia como um raio de prata mortal. O que aconteceu a seguir foi rápido como o vento da caatinga e feroz como a seca do sertão. Zé Rufino levantou o rifle, mas Lampião já estava em movimento. O facão cortou o ar como um raio, e o primeiro soldado nem teve tempo de gritar antes de cair com o peito aberto. "Atira! Atira neles!" berrou Zé Rufino, mas seus homens já estavam sendo dizimados pelo fogo cruzado dos cangaceiros. Corisco e sua Winchester fizeram 3 soldados caírem em sequência, enquanto Zé Sereno avançava com a garrucha na mão direita e o punhal na esquerda. O combate era desigual, mas não como Zé Rufino havia imaginado. Os soldados da força pública estavam acostumados a perseguir cangaceiros isolados ou atacar vilas indefesas. Enfrentar Lampião e seu bando em combate aberto era como tentar segurar um ciclone com as mãos nuas. Luiz Pedro saltou sobre 2 soldados ao mesmo tempo, derrubando-os com golpes precisos de cacete. Moreno usava sua espingarda como bastão, quebrando costelas e mandíbulas com a coronha. E no centro de tudo,
Lampião dançava a dança mortal da guerra, sua peixeira brilhando e cortando, cada movimento calculado para causar o máximo de dano. Quando a poeira baixou, 15 soldados jaziam mortos ou feridos no chão vermelho da fazenda. 5 conseguiram fugir, correndo para o mato como coelhos assustados. E no meio de tudo, Zé Rufino estava em pé, mas seu rifle havia sido cortado pela peixeira de Lampião e sangue escorria de um corte profundo em seu braço direito. "Acabou, Zé Rufino", disse Lampião, apontando a lâmina ensanguentada para a garganta do capitão. "Você pode morrer em pé como homem ou de joelho como o covarde que é." Mas Zé Rufino não era homem de se entregar fácil. Com um movimento desesperado, sacou a pistola que trazia na cintura e disparou. A bala passou raspando pela orelha de Lampião, mas antes que pudesse disparar novamente, Corisco apareceu pelas costas e quebrou seu pulso com a coronha da Winchester. A pistola voou longe e Zé Rufino caiu de joelhos, segurando o braço quebrado e gemendo de dor. "Agora sim", disse Lampião, colocando a ponta da peixeira sob o queixo do capitão derrotado. "Agora você vai pagar por seu Antônio, por Coronel Juvenal e por todos os inocentes que você matou." A luta parecia ter acabado, mas Virgulino sabia que o verdadeiro confronto apenas começara. Zé Rufino estava vivo, estava capturado, mas a justiça ainda não havia sido feita. O sertão estava prestes a ver o nome de Lampião ser sussurrado com mais respeito, mas também com mais medo. Porque quando a justiça finalmente chegava, ela chegava com o fogo da vingança e o gelo da morte. O sol estava no meio do céu, quando Lampião ordenou que amarrassem Zé Rufino em pé, encostado no que restara da parede da casa do Coronel Juvenal. O capitão derrotado tentava manter a dignidade, mas o sangue que escorria de seus ferimentos e o medo em seus olhos denunciavam que sabia exatamente o que o esperava. "Virgulino", disse Zé Rufino, a voz tremendo apesar do esforço para parecer firme. "Você sabe que se me matar, toda a força pública vai vir atrás de você. Não vale a pena, não. Podemos fazer um acordo." Lampião caminhou devagar, até ficar bem na frente do capitão amarrado. Seus olhos eram 2 brasas ardentes, e quando falou, cada palavra saiu carregada do peso de toda a injustiça que havia presenciado. "Acordo?", repetiu Virgulino, quase sussurrando. "Que tipo de acordo seu Antônio podia fazer quando você mandou queimar ele vivo? Que acordo o Coronel Juvenal teve chance de fazer quando você botou fogo na casa dele?" Zé Rufino tentou se esquivar do olhar penetrante de Lampião, mas as cordas o mantinham firme no lugar. Eles eram bandido, protegiam cangaceiro, eu estava cumprindo ordens." "Mentira", explodiu Corisco, dando um passo à frente. "Seu Antônio nunca fez mal a ninguém. O Coronel Juvenal era cristão honesto. E você", continuou Lampião, ignorando as tentativas desesperadas de justificativa, "você não passa de um ladrão de farda. Usa o distintivo da lei para roubar e matar gente inocente. Pois saiba que hoje essa farda não vai te proteger, não." O cangaceiro sacou lentamente seu revólver, uma Colt por 38, que havia tomado de um soldado anos atrás. O metal brilhava sob o sol inclemente do sertão, e o clique do tambor girando ecoou como um sino fúnebre. "Espera", gritou Zé Rufino, todo orgulho finalmente abandonado. "Eu tenho família, tenho menino pequeno." Lampião parou, o revólver ainda apontado para baixo. Por um momento, algo parecido com dúvida passou por seus olhos. Então, ele se lembrou de Dona Maria chorando sobre os restos da casa do marido. Lembrou dos filhos do Coronel Juvenal que viram o pai morrer queimado. "Seus meninos vão crescer sabendo que o pai deles era um assassino", disse Virgulino, erguendo a arma. "Mas pelo menos vão crescer. Os filhos do seu Antônio e do Coronel Juvenal não tiveram essa sorte." Com uma precisão fatal, Virgulino colocou o cano do revólver na testa de Zé Rufino. O capitão fechou os olhos, tremendo como vara verde no vento.
Para minha mãe, para seu Antônio, para o coronel Juvenal e para todos os inocentes que acham que podem viver em paz neste sertão, murmurou Lampião. O disparo ecoou pela fazenda destruída, espantando os urubus que sobrevoavam os corpos dos soldados mortos. Zé Rufino se foi com o vento do sertão e sua vida se esvaiu como água na areia seca da Caatinga. Lampião não sorria. A morte de Zé Rufino não lhe trouxe alívio. Ele guardou o revólver no coldre e olhou para o corpo do capitão caído. Sabia que a violência que permeava o sertão nunca acabaria com uma única morte. Mas o que ele sabia com certeza era que ninguém mais ousaria queimar inocentes impunemente. Pelo menos não enquanto o nome de Lampião ecoasse pela Caatinga. "Capitão", disse Zé Sereno, aproximando-se devagar. "Que é que a gente faz agora?" Virgulino olhou ao redor da fazenda devastada. Os soldados mortos, a casa queimada, o sangue que manchava a terra seca. Tudo aquilo era o preço da justiça no sertão. Um preço alto, mas necessário. "Agora a gente enterra os mortos com dignidade", respondeu Lampião. Os soldados também eram filho de alguém, mesmo seguindo as ordens de um desgraçado. Mas Zé Rufino, esse aí fica pros urubu, é o destino de quem vive como animal. Corisco acenou com a cabeça, compreendendo. No código do cangaço, até os inimigos mereciam sepultura cristã, mas não os traidores da própria farda, não os que matavam inocentes por dinheiro. Enquanto os homens cavavam as covas sob o sol escaldante, Lampião se afastou para refletir. A cada morte que causava, sentia que uma parte de sua alma também morria. Mas era um preço que estava disposto a pagar para que a justiça prevalecesse num mundo onde a lei oficial protegia os poderosos e massacrava os fracos. Zé Rufino era apenas um, murmurou para si mesmo, olhando para o horizonte infinito da Caatinga. Quantos outros igual a ele ainda existe por aí? A resposta veio com o vento quente que balançava as folhas secas dos mandacaros. Muitos outros capitães corruptos, muitos outros coronéis sanguinários, muitos outros poderosos que pisavam nos humildes. E enquanto existissem homens assim, o sertão precisaria de homens como Lampião. Homens dispostos a carregar o peso da violência para que a justiça não morresse completamente. Quando o sol começou a descer no horizonte, tingindo o céu de vermelho sangue pela segunda vez, naquela jornada de vingança, Lampião reuniu seus homens. "A justiça foi feita", disse ele, a voz carregada de uma tristeza que só quem conhece o preço da violência pode entender. "Seu Antônio e coronel Juvenal podem descansar em paz, mas nós continuamos nossa jornada." "Para onde agora, capitão?" perguntou Moreno. Virgulino olhou uma última vez para o corpo de Zé Rufino, já sendo disputado pelos urubus. Depois, montou em seu cavalo e apontou para o oeste, onde outras cidades, outros coronéis e outros oprimidos aguardavam. "Para onde o sertão nos chamar", respondeu. "Porque enquanto houver injustiça nesta terra, haverá Lampião para combater ela." O nome de Lampião agora era lenda, mas o sertão nunca esquece. Mais inimigos se escondiam nas sombras. Mais poderosos tramavam contra os fracos. E o próximo desafio para Virgulino seria mais sombrio do que ele imaginava. Porque no sertão, a guerra entre a justiça e a opressão nunca termina. Ela apenas muda de campo de batalha. 3 dias depois da morte de Zé Rufino, Lampião e seu bando chegaram de volta a Queimadas, onde tudo havia começado. A notícia da execução do capitão corrupto já havia se espalhado pelo sertão como fogo na caatinga seca. E quando os cangaceiros apareceram na entrada da cidade, uma multidão silenciosa os aguardava. Dona Maria foi a primeira a se aproximar. A viúva de seu Antônio caminhava devagar, as mãos trêmulas, segurando um embrulho pequeno. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas havia algo diferente neles agora. Uma paz que não existia antes. "Seu Lampião", disse ela, a voz embargada, "ouvi dizer que o senhor fez justiça."
Virgulino desceu do cavalo e tirou o chapéu de couro, curvando-se respeitosamente diante da mulher enlutada. Fiz o que tinha que ser feito, Dona Maria. Zé Rufino não vai mais fazer mal a ninguém, não. A mulher abriu o embrulho que carregava, revelando um punhado de moedas de prata. Provavelmente, tudo o que restara dos bens da família após o incêndio. Quero que o senhor fique com isso, disse ela, estendendo as moedas para Lampião. É pouco, mas é tudo que tenho para agradecer. Lampião olhou para as moedas, depois para o rosto sofrido de Dona Maria. Com um gesto gentil, fechou as mãos da mulher sobre o dinheiro. Guarde suas moedas, senhora. Justiça não se paga com dinheiro, não. Se paga com o coração limpo e a consciência tranquila. E a minha já está tranquila. Enquanto as famílias recebiam notícias da vingança cumprida, Virgulino observava com o olhar vazio. A recompensa da justiça nunca era suficiente. Os mortos não voltavam, as casas queimadas não se reconstruíam sozinhas, e a dor das viúvas e órfãos continuaria para sempre. Só a terra sabia o preço verdadeiro de cada gota de sangue derramada em nome da justiça. Corisco se aproximou, carregando uma carta que havia chegado com um comerciante viajante. Capitão, chegaram notícia ruim de Poço Redondo. Parece que tem outro capitão da Força Pública fazendo as mesmas safadezas que Zé Rufino fazia. Lampião pegou a carta e leu em silêncio. As palavras escritas com letra trêmula contavam uma história que ele já conhecia bem demais. Extorsão, ameaças, famílias expulsas de suas terras, homens honestos mortos por se recusarem a pagar propina. Capitão Benedito Ferreira, murmurou Virgulino, dobrando a carta. Esse nome já ouvi falar. Dizem que é ainda pior que Zé Rufino. Que é que a gente faz, capitão? Perguntou Zé Sereno. Virgulino sabia que não havia descanso. Os homens que viram a morte de Zé Rufino agora se levantariam, com mais ódio, mais sede de sangue. O sertão sempre cobrava o que lhe era devido, e a morte de um capitão corrupto apenas abriria espaço para que outro tentasse ocupar seu lugar. A gente vai para Poço Redondo, respondeu Lampião, guardando a carta no bolso da jaqueta de couro. Mas primeiro, vamos fazer uma parada. Os cangaceiros se entreolharam curiosos. Lampião raramente mudava os planos sem explicar o motivo. Aonde, capitão? Na fazenda do Coronel Juvenal. Quero pegar uns mantimentos que sobraram e levar para a família dele. A viúva e os meninos devem estar passando necessidade. Era assim que Lampião funcionava. Para cada morte que causava, tentava salvar uma vida. Para cada lágrima que derramava, tentava secar outra. Não era perfeito, mas era o equilíbrio que conseguia manter entre a violência necessária e a humanidade que ainda restava em sua alma. Quando chegaram aos destroços da fazenda do Coronel Juvenal, encontraram algo inesperado. Um homem jovem, de uns 25 anos, estava cavando uma cova ao lado dos escombros da casa. Era alto, moreno, com as mãos calejadas de quem conhecia trabalho pesado. "Quem é você?" perguntou Corisco, a mão no cabo da espingarda. O jovem se endireitou, sem demonstrar medo. Havia algo familiar em seus traços, algo que lembrava o falecido Coronel Juvenal. "Sou João Juvenal, filho do coronel. Vim enterrar meu pai como homem de bem merece." Lampião desceu do cavalo lentamente. Havia respeito em seus olhos quando olhou para o rapaz que enfrentava sozinho a tarefa mais dolorosa de sua vida. "Seu pai era homem de honra", disse Virgulino. "Morreu porque não se dobrou diante da covardia." João Juvenal limpou o suor da testa com as costas da mão, deixando uma marca de terra no rosto. "Eu sei quem o senhor é, seu Lampião, e sei que foi o senhor que matou Zé Rufino. Vim agradecer." "Não precisa agradecer, não. Fiz o que tinha que ser feito." O jovem cravou a pá na terra e encarou Lampião diretamente nos olhos. "Quero ir com o senhor." A declaração pegou todos de surpresa. Lampião estudou o rapaz. Via nele a mesma determinação que havia no olhar de seu pai. A mesma dignidade que custara a vida ao Coronel Juvenal. A vida de cangaceiro não é fácil, não, menino. É vida de guerra, de morte, de nunca ter sossego. "Meu pai está morto",
Minha mãe morreu no parto do meu irmão mais novo e agora nem terra eu tenho mais. Que é que me resta além de buscar justiça para os que não podem buscar? Corisco sussurrou no ouvido de Lampião. Capitão, pode ser perigoso aceitar gente nova assim, sem conhecer direito. Mas Virgulino já havia tomado sua decisão. Havia algo no jovem João que lhe lembrava de si mesmo quando era mais novo, quando a sede de justiça queimava mais forte que o medo da morte. Você sabe atirar? Perguntou Lampião. Meu pai me ensinou desde menino. E sabe andar no mato? Conheço cada trilha desta região. E sabe que se vier comigo, pode nunca mais voltar para casa? João Juvenal olhou uma última vez para a cova que estava cavando, depois para os escombros da casa onde nascera e crescera. Que casa, seu Lampião! Zé Rufino queimou tudo. Agora minha casa é onde a justiça me levar. Virgulino estendeu a mão para o rapaz. Então, bem-vindo ao bando de Lampião, João Juvenal. Mas saiba que a partir de agora, você não é mais apenas filho do coronel. Você é cangaceiro, e cangaceiro protege os fracos e pune os poderosos que abusam de sua força. Quando apertaram as mãos, Lampião sabia que havia ganhado mais que um novo companheiro. Havia ganhado alguém que entendia o verdadeiro significado da justiça sertaneja. Não a justiça dos tribunais e das leis escritas, mas a justiça do coração e da dignidade humana. Mas Virgulino também sabia que Benedito Ferreira, o novo alvo em Poço Redondo, não seria tão fácil de derrotar quanto Zé Rufino. As notícias que chegavam falavam de um homem mais esperto, mais cruel e com conexões poderosas na capital. A próxima batalha seria mais difícil, mais perigosa e exigiria toda a astúcia e coragem que o bando de Lampião pudesse reunir. O sol se punha no horizonte quando Lampião e seu bando, agora com João Juvenal entre eles, pararam no alto de uma serra para contemplar o vale que se estendia à frente. A paisagem do sertão se desenrolava como um mapa de guerra. Cada cidade, cada fazenda, cada trilha carregava histórias de luta, sofrimento e esperança. Virgulino desmontou e caminhou até a beira do precipício, o vento balançando sua jaqueta de couro enquanto ele refletia sobre tudo o que havia acontecido. A morte de Zé Rufino não lhe trouxera a paz que esperava. Pelo contrário, havia despertado algo ainda maior dentro dele, a certeza de que sua missão estava apenas começando. Capitão, disse João Juvenal, aproximando-se com a timidez de quem ainda estava se acostumando com a vida de cangaceiro. Posso fazer uma pergunta? Fala, menino. O senhor não se cansa, não, de carregar tanto peso nas costas, de ser responsável pela justiça de tanta gente? Lampião olhou para a poeira do sertão, que subia em pequenos redemoinhos levados pelo vento da tarde. A pergunta do rapaz tocara em algo profundo, algo que ele raramente admitia, nem mesmo para si próprio. Cansar, eu canso, respondeu Virgulino, a voz carregada de uma honestidade crua. Mas parar eu não posso, não. Porque se eu parar, quem vai proteger os Antônio, os Juvenal, as Dona Maria deste mundo? A lei oficial? Os coroné? Os capitão igual Zé Rufino? João acenou com a cabeça, compreendendo. Ele próprio era a prova viva de que a justiça oficial não chegava onde mais era necessária. Então a gente nunca vai ter sossego. Sossego, repetiu Lampião, quase sorrindo. Sossego é coisa para quem pode dormir tranquilo, sabendo que não tem injustiça no mundo. Enquanto houver gente sofrendo por causa de outros, não vai ter sossego para Virgulino Ferreira. Corisco se juntou a eles, carregando um mapa rudimentar desenhado em couro. Capitão, tracei a rota para Poço Redondo. Se sairmos amanhã cedo, chegamos lá em 3 dias. Mas tem uma coisa que o senhor precisa saber sobre esse Benedito Ferreira. Fala, ele não é igual ao Zé Rufino, não. Esse aí tem proteção lá de cima, tem amigo na capital e dizem que nunca perdeu uma batalha. Os cangaceiros que tentaram enfrentar ele antes, bem, nunca mais ninguém viu. Lampião pegou o mapa e estudou as trilhas marcadas.
Cada linha representava uma possibilidade. Cada ponto era uma escolha entre vida e morte. Então ele pensa que é invencível? Murmurou Virgulino. Pois ele vai aprender que no sertão todo homem tem seu dia de morrer, e o dia dele está chegando. Zé Sereno se aproximou, trazendo notícias frescas que havia recebido de um vaqueiro viajante. Capitão, o homem disse que Benedito Ferreira está juntando soldado de várias cidades. Dizem que quer formar um exército só para acabar com o senhor. Tá espalhando que quem trouxer sua cabeça ganha 100 conto de réis. 100 conto? Riu Moreno. Minha cabeça nunca valeu tanto, mas Lampião não riu. Ele sabia que quando o preço pela sua cabeça subia, era porque os inimigos estavam ficando desesperados. E homens desesperados eram os mais perigosos de todos. Ele pode juntar 1000 soldados se quiser, disse Virgulino, dobrando o mapa e guardando-o na jaqueta. Mas quantidade não ganha de qualidade, não. E a qualidade que a gente tem é algo que dinheiro não compra. É a certeza de que estamos lutando pelo que é certo. João Juvenal olhava fascinado para aqueles homens que falavam de morte e perigo como outros falavam do tempo. Havia algo neles que transcendia o medo comum. Era como se tivessem feito as pazes com a própria mortalidade e agora vivessem apenas para um propósito maior. E se a gente não voltar desta? Perguntou o jovem. Então pelo menos vamos morrer sabendo que tentamos, respondeu Lampião. E nossa história vai continuar viva na boca do povo, lembrando a todos que ainda existe homem disposto a lutar pela justiça. O vento aumentou de intensidade, carregando o cheiro de chuva distante. Era raro chover naquela época do ano, mas o sertão sempre reservava surpresas para quem sabia ler seus sinais. Olhem só, disse Corisco, apontando para as nuvens escuras que se formavam no horizonte. Até o céu está se preparando para a guerra. Lampião olhou para as nuvens e depois para seus homens. Cada um deles havia escolhido aquela vida por uma razão diferente, mas todos compartilhavam a mesma determinação. Eram mais que um bando de cangaceiros. Eram uma família forjada no fogo da adversidade e unida pela sede de justiça. A morte de Zé Rufino foi apenas o começo, disse Virgulino, a voz ecoando pela vastidão do sertão. Cada vitória nossa é um aviso para todos os tiranos de farda que pensam que podem oprimir os fracos. Cada vez que fazemos justiça, plantamos uma semente de esperança no coração dos oprimidos. Luiz Pedro cuspiu no chão e ajustou a coronha da espingarda. E se Benedito Ferreira for mesmo mais forte que Zé Rufino? Então, a gente vai ter que ser mais esperto que ele, respondeu Lampião. No sertão, quem pensa melhor vive mais tempo, e quem luta pela justiça tem Deus ao lado. João Juvenal se aproximou do líder do bando, os olhos brilhando com uma determinação que lembrava muito a do próprio pai. Seu Lampião, eu sei que sou novo no bando, mas quero que saiba uma coisa. Vou lutar até o fim. Por meu pai, por seu Antônio e por todos os inocentes que ainda vão precisar da nossa proteção. Virgulino colocou a mão no ombro do rapaz, sentindo o peso da responsabilidade que sempre acompanhava a liderança. Então se prepare, João Juvenal, porque a estrada que temos pela frente vai exigir tudo de nós. Mas lembre-se sempre, não lutamos por ódio, lutamos por amor. Amor à justiça, amor aos fracos, amor a esta terra que nos viu nascer. Quando a primeira gota de chuva caiu, Lampião soube que era hora de partir. O sertão estava se renovando, preparando-se para mais uma batalha na eterna guerra entre o bem e o mal. Montaram seus cavalos sob a chuva fina que começava a cair. E quando partiram em direção a Poço Redondo, deixaram para trás mais que pegadas na terra molhada. Deixaram a promessa de que a justiça continuaria viva enquanto houvesse homens dispostos a morrer por ela. Mas o sertão não esquece, e o nome de Lampião ainda ecoa nas trilhas da Caatinga. Cada cicatriz deixada na terra é um lembrete de que a vingança não tem fim. Onde a poeira levanta, novos inimigos surgem, e o fogo da justiça continua a arder. Na história de Virgulino Ferreira, a guerra nunca acaba. Ela apenas se transforma. E assim,
Com a chuva lavando o sangue derramado e preparando a terra para novas sementes, Lampião e seu bando seguiram para Poço Redondo, onde o capitão Benedito Ferreira os aguardava. Mas essa é uma história para outro dia, quando o vento do sertão trouxer de volta as vozes dos que lutaram pela justiça em terras onde a lei dos homens não chegava.